Quero falar sobre o resgate da honra, sobre o primeiro pecado. Quem sabe que o pecado é desonra? Quem sabe que todo pecado contra alguém é uma desonra? Quem sabe que toda desonra contra alguém é um pecado? Quem sabe que quando nós desonramos alguém voluntariamente, nós estamos pecando contra aquela pessoa e pecando contra Deus? Quem sabe disso? Quem sabe que a coisa está muito desconectada? A honra e a desonra. A desonra é quando você deixa de dar para alguém aquilo que ela tem direito, nem que seja direito ao respeito. Meu nome, dá a dignidade que a pessoa merece. Então você está pecando contra a pessoa porque você está desrespeitando ela. Sim ou não? A gente costuma dizer que a gente respeita até o cachorro, deixa ele lá latindo. Ele está lá latindo, você passa longe dele, porque você não sabe o que ele está sentindo, fica passando perto, vai querer te morder. Então você passa longe dele, você respeita o momento dele. Se você tiver um momento de respeito, da forma que você quer ser respeitado, você respeitar as pessoas, você erra menos. Bem? Você erra menos, você acerta mais. É sobre isso que eu quero falar com você. Vamos lá. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para o representar a terra. Vou falar de novo de um assunto, Gênesis capítulo 1, 26 a 30, e dar uma direção para a honra e para a desonra aqui. Nós começamos a falar em cima da vida de Judá, e eu vou mostrar para você que as mesmas coisas que Judá perdeu, o primeiro homem, Adão, perdeu também. Então o diabo ele não é muito criativo não, ele vem bater no mesmo lugar, que está entendendo? Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto, que dê semente, eles nos servirão de alimento. E todos os animais selvagens, e todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. Assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se à tarde e à manhã do sexto dia. Versículo 15 do capítulo 2. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor deu ordem ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Pode sentar. Veja, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, como nenhum outro ser vivo, e o Senhor o colocou na terra para que o homem governasse. Para que o homem o quê? Para que o homem governasse. E esse governo, ele é ratificado lá, quando Jesus fala na oração sacerdotal, oração do Pai Nosso. Ele diz que nós devemos orar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então nós fazemos um link aqui, que Deus colocou o homem à sua imagem, à sua semelhança, capacitando o homem para que esse projeto, dando ao homem sabedoria, dando ao homem sentimento, amor, dando ao homem poder administrativo, abençoou esse homem para essa tarefa. Deus disse ao homem: você vai crescer, você vai frutificar e você vai governar.
Deus abençoou esse homem e instruiu ele com toda a capacidade que ele precisava para administrar na terra como Deus administrava no céu. Deus fez um homem participante da criação, dando nome aos animais e trabalhando ali junto com Deus, de um lado para o outro. E em determinado momento, o Senhor disse assim: ó, tudo o que você precisa está aqui, você não terá falta de nada. Deu a ele os mantimentos, deu a ele a alimentação, deu a ele uma moradia, fez para ele uma caverna e disse: mora aí, quem vai me obrigar é você. Mas deu a ele o que ele precisava, né? O homem das cavernas, deu a ele o que ele precisava e o homem administrava. E lá no capítulo 2, versículo 15, Deus deu apenas um mandamento. Deus deu o quê? Deus deu a ele um mandamento. E o mandamento foi esse: você pode comer de todas as árvores do jardim, de tudo que eu coloquei, menos o fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, você vai morrer. O Senhor deu apenas de todos os frutos, ele disse apenas um, e ele ainda deu uma explicação: se você comer, você vai morrer. Era difícil cumprir essa ordem? Sim ou não? Era difícil cumprir essa tarefa? Um mandamento só, um fruto só, de todos os milhares que havia no jardim, um fruto só, uma coisa só. Em determinado momento, Deus falou isso com o homem. Depois ele criou a mulher, ou foi ele que criou a mulher, fez um casamento com o homem, estava ali, uma parceria. E Satanás chegou perto dessa mulher para começar a conversar com ela. O diabo entrou em uma serpente, um animal selvagem, entrou na serpente e começou a se achegar com ela. Por que Satanás escolheu a serpente? Porque ela era astuta, porque ela, falou através dela. Se não falava até ali, ela também não tinha conhecimento, estava conhecendo as árvores naquele momento, né? Então não pode ter achado que era natural conversar com o animal daquele e entender bem. Não vou entrar nesse mérito hoje. Então, mas Satanás aproveitou da astúcia da serpente e começou a conversar com a mulher. E levar a mulher próximo daquela árvore, levar a mulher próximo daquele fruto, levar a mulher a observar, e fez um comentário sobre isso. Hoje a gente tem uma frase que a gente ratifica dizendo: aquilo que é proibido é desejável. Essa frase nasceu da serpente. Essa frase veio da boca da serpente, para que o homem possa olhar para aquilo que é proibido. Isso é o caminho da desonra. É o caminho do quê? Por isso que um dos mandamentos que o Senhor dá para o homem é: não cobiçarás. Não cobiçarás isto, não cobiçarás aquilo, não cobiçarás aquilo outro, não cobiçarás. Então, a serpente, sabendo que os olhos do homem, ele é atraído pelo que ele vê e pelo que ele deseja, levou a mulher a contemplar aquela árvore. Não sei durante quantos dias aquela conversa fiada, não sei durante quanto tempo aquela atração, e aí fez a proposta para ela: come dessa árvore. Não, eu não posso comer, porque Deus disse: se eu comer dela, eu não posso comer, não posso tocar, porque Deus disse: se eu comer, eu vou morrer. Deus nunca falou em tocar, Deus falou em comer. Então ela falou metade correta e uma parte não. E aí a serpente argumenta: não vai morrer não. Deus sabe, e Deus tem medo, porque se você comer desta árvore, você vai ser semelhante a Ele, conhecedor do bem e do mal. O que ele estava dizendo? Que Deus era mentiroso, que aquilo que Deus disse não era verdade. Colocou a palavra de Deus em xeque, colocou a palavra de Deus como mentira. Não, Deus está com medo que você seja igual a Ele. É por isso que Ele disse para que você não coma, e preparou o caminho. Fez o quê? Preparou o caminho e apontou a porta.
preparou um caminho para que o homem andasse por ele, o caminho da desonra, e preparou a porta do pecado, que seria a desonra. Ela começou a acreditar na criatura e deixou de acreditar em Deus. Deixou de acreditar em Deus. A vida deles era uma vida de comunhão com Deus. Eles tinham acesso a Deus. Todos os dias Deus descia na viração do dia para ter comunhão com eles. Trabalhava junto com o Senhor. Eles tinham identidade, filho de Deus, representantes de Deus. Eles tinham uma identidade, eles tinham uma autoridade que foi dada pelo Senhor, que todos os animais ali reconheciam a autoridade que Deus havia dado para eles, a identidade de representante do Senhor na terra. E com um caminho e uma porta de desonra, tudo isso se perdeu. Onde Satanás mexeu no entendimento, mexeu nas emoções, convenceu Eva de que valia a pena, porque Deus estava com medo, né? Colocou uma ganância nela, colocou uma ganância de ser algo semelhante ao Senhor, colocou uma ganância dela de crescer, de que Deus havia tirado algo, proibido algo, porque Deus não queria que crescesse, não queria que ganhasse, que ela sobressaísse. Estou achando a palavra certa, que ela sobressaísse. Quantas vezes Satanás prepara esses caminhos para a gente? Quantas vezes Satanás prepara esses caminhos e essas portas? Quantas vezes mensagens como essa, palavra como essa, de que alguém que tem autoridade sobre você está cerceando você, proibiu você, tirou alguma coisa de você, porque tem medo da sua capacidade, porque não quer que você sobressaia, porque tem medo da sua eloquência, de que você vai ser igual, vai ser maior, quer tirar o seu tapete, seu crescimento. Você é uma profissional maravilhosa, você é um profissional maravilhoso e está tentando impedir que você chegue lá. Tem isso? Tem. Mas muitas vezes é só uma mensagem do diabo para que você tenha um sentimento que não precisa ter, para que você tenha uma visão do outro que não precisa ter, para que você abra a porta para fazer algo, se protegendo, se guardando, que tem o direito, que estão tentando te cercear. Isso é uma mentira do diabo. Então o pecado original foi uma mentira do diabo, dando instrução para a mulher daquilo que não era verdade. Deus fez um homem autoridade, deu ao homem uma identidade, estava ligado a ele todos os dias, colocou o homem como seu representante na terra, deu essa autoridade ao homem para que o homem desse nome às coisas, e do jeito que o homem fez, aconteceu, permaneceu, e apenas um mandamento. E aí esse homem começa a perder essa autoridade, lá no capítulo 3, por conta de uma tentação e de um pecado. Versículo 1: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ele disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Torceu na palavra. Respondeu a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se fizerdes morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou no seu fruto, comeu e deu dele ao seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais.
Ao ouvir a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? O homem respondeu: ouvi tua voz no jardim, tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual eu ordenei que não comeste? E aí a queda continuou. Segura aí. Então veja bem, o projeto de Satanás começa ali, começa aí uma tentação, em algo novo. O único mandamento que Deus havia colocado foi onde o diabo levou para que o homem pecasse e perdesse a sua honra. Porque uma traição é uma perca de honra, sim ou não? Uma traição é uma perca de honra. Colocou dúvida no caráter de Deus, sem que Deus tivesse feito nada que merecesse essa mecha, esse nome aí. Colocou dúvida no caráter de Deus, colocou dúvida na palavra de Deus, colocou dúvida na intenção de Deus, por nada. Porque encontrou um caminho nela suscetível a ouvir. Encontrou um caminho nela suscetível a acreditar, a se vitimar, a achar que tinha direito a alguma coisa a mais. Depois de Deus ter feito tudo o que fez, Satanás estava dizendo para ela e colocou no coração dela que ela tinha direito a alguma coisa a mais. Tinha direito a alguma coisa a mais. Aí ela, vendo que a árvore era boa aos seus olhos, agradável para dar entendimento, comeu. E também deu ao seu marido que comeu. A gente vai ficar nessa interpretação simples. Deu ao seu marido, ele foi e comeu também. Mesmo sabendo que Deus disse para ele que não era para comer. Mesmo sabendo que era um mandamento a se manter. Então, homem, a responsabilidade é sua de manter a sua casa no caminho. Amém ou não? A mulher é que guarda mais do que o homem, apesar de ser mais emocional. Mas a responsabilidade principal é do homem, sim ou não? Porque o homem é o cabeça da sua casa. Então a mulher caiu nessa cilada de Satanás e o homem foi junto nela. O homem foi junto nela. Quando eles viram, presta atenção, quando eles viram que os olhos deles se abriram e eles perceberam que estava nu, eles perderam a veste da inocência. Eles perderam a veste da inocência. Eles perderam a veste da santidade. A maldade entrou e eles se viram. E quando olharam um para o outro, o desejo aflorou, né? Como que a gente sabe disso? Criança. Quando a criança olha para outra criança tomando banho pelada, ela tem algum desejo? Sim ou não? Inocência. Quando ela cresce mais um pouquinho e essa maldade vai aflorando, põe roupa nos dois e separa. É assim, não é? Põe roupa nos dois e separa. Por quê? Porque entrou. E às vezes muda de idade para idade, né, psicólogo? Muda de idade para idade. Pelo que vê, pelo que ouve, pelo que vários caminhos. Então essa veste da inocência caiu. E eles viram que estavam nus. E eles perceberam que era resultado do mandamento que eles tinham quebrado. Era o resultado da desonra que eles tinham feito. E já não olhava mais para o seu líder do mesmo jeito. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi costurar uma roupa para se proteger. Viram que estava nu e costuraram uma folha de figueira para se vestir. O que a gente pode ver disso aí? Que o homem, quando perde a sua honra, perde a sua dignidade, que ele ainda conserva alguma coisa de caráter, ele tenta consertar, sim ou não? Ele tenta consertar, ele tenta fazer alguma coisa para cobrir, ele tenta fazer alguma coisa para cobrir, ele tenta fazer alguma coisa para remediar, mas 99% das vezes não dá certo. Não dá certo. Só tem um caminho
para quebrar aquele caminho, fechar aquela porta. Vou dizer para você, só tem um caminho. Então eles fizeram isso, aí Deus veio, no mesmo dia, do mesmo jeito. Adão, ao invés de ouvir, oi Senhor, oi Pai, oi, vamos lá, papai chegou. Ele viu que era silêncio. O semblante já não era mais a mesma coisa. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa mudou. E Deus continuou. Por quê? Porque Deus não tinha mudado. Deus tinha mudado? Deus não tinha mudado. Ele era o mesmo da criação, o mesmo que abençoou, o mesmo que deu dignidade, o mesmo que deu acesso, o mesmo que deu honra, o mesmo que diz, cresça, frutifique e governe. Ele era o mesmo. Quem mudou foi eles, porque quebraram o mandamento. O Senhor continuou amando, o Senhor continuou cuidando, o Senhor continuou zelando, o Senhor continuou investindo. Então, se alguém mudou, foi um homem que quebrou o mandamento, que perdeu o caminho da honra e não sabia ainda a seriedade do que tinha feito. Parecia uma coisa simples e comum, mas quebrar a palavra de Deus nunca foi simples e nunca será comum e nunca fica sem resultado. Nunca fica. Um caminho é preparado, uma porta é aberta, e o inimigo vai visitar aquele caminho, vai visitar aquela porta, enquanto ela não for fechada. Quem está entendendo? Enquanto ela não for fechada. E o Senhor gritou de novo: Adão, onde você está, Adão? E Adão, vendo que não podia se esconder, ô Senhor, estou aqui, Senhor, Quem foi, Adão? Eu ouvi a sua voz no jardim e fiquei com medo. Ué, eu venho conversar com você todo dia, a gente se relaciona todo dia a gente tem essa comunhão. Por que você ficou com medo? Por acaso você comeu da árvore que eu disse para você não comer? E aí mostra o princípio da deformação. Ao invés dele dizer: foi, Senhor, me perdoa, eu fui fraco, a mulher me ofereceu, eu devia ter dito para ela: você agiu igual louca, você fez o que não devia fazer, mas ao invés de fazer isso, Senhor, eu comi, me perdoa, eu pequei contra ti. Mas não, o que ele disse? A culpa é da mulher que se obedece. Eu estava bem sozinho aqui no paraíso. Se eu for me dar essa mulher, olha o que aconteceu. Queria de misericórdia? Olha aí o que aconteceu. Estava bem solteiro. Para não fazer, coisa nenhuma. O que você fez é coisa sua, não do outro. O que você fez é coisa sua, não do outro. Aí Deus, mulher, porque você fez isso, tal. A serpente, no exército, tal. Homem, por que você fez isso? Versículo 17. Porque deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinho e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todo ser vivente. O Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e a sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora
o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso, o Senhor Deus mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins, uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu, o pecado fez o homem perder a sua autoridade, perder a sua identidade, perder a presença, perder o acesso ao Senhor e perder a sua representação. Perdeu. O pecado é uma desonra, ele cometeu uma desonra, incredulidade. É o mesmo nível de pecado. Desonrou a palavra, desonrou a direção de Deus, quando não tinha nada para fazer isso, porque deixou o diabo encher o seu coração e colocou os olhos onde não devia colocar. Se encheu de desejo do que não devia desejar. E qual foi o desejo do homem? Ser igual a Deus. Foi sexo? Não, não tem nada a ver com isso. Deus já tinha feito casamento dos dois. Não tinha nenhum problema. O problema aqui foi que desejou ser o que não era para ser, mas quebrou o mandamento direto do Senhor. O que está entendendo? Quebrou o mandamento direto. Algo partiu. Ele perdeu o acesso. Ele perdeu a presença. Ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a autoridade. E foi assim que nós chegamos nessa terra, como um homem caído, como um homem sem autoridade, como um homem afastado de Deus. Isso tudo nós herdamos. E alguém pergunta, né? Eu sempre quero lembrar isso. Então o homem não morreu. Então o homem não morreu. Escute, o homem Adão e Eva, eles foram feitos para ser eternos. Para ser o quê? Eternos. Em algum momento eles comeriam da árvore da vida. Foi por isso que Deus o tirou de lá. Então quando o pecado aconteceu, a morte espiritual veio. A morte espiritual trouxe a morte física. Deus limitou o homem na sua idade, começando de menos de 1000 anos, para depois menos de 500, para depois menos de 300, para depois 100 a 120 no máximo. É isso? Foi limitando. E a morte física ainda vai trazer a morte eterna. Então a morte eterna ela ainda não veio. São 3 estágios, ok? São 3 estágios: morte espiritual, morte física e a morte eterna ainda virá. Mas isso tudo deu entrada aqui na desonra. Ignorar a palavra de Deus é uma desonra. Ignorar a autoridade de Deus é uma desonra. Querer algo que Deus disse para você que não é para você é uma desonra. Precisamos guardar o nosso coração. Precisamos guardar a nossa mente. Porque o diabo sabe exatamente como jogar com os nossos sentimentos. E a maioria do pecado, a maioria da desonra, a maioria da maldade nasce em um desejo, nasce como um pensamento, nasce como uma vontade que vai aumentando, aumentando, aumentando. Por isso que a nossa mente e o nosso coração precisam estar em Deus. O resgate da honra tem um caminho. O resgate da honra tem uma porta. Amém. Tem um caminho. Amém. Tem uma pessoa e tem uma permanência. Amém. Eu quero dizer para você que o Pai da honra é Deus. O Filho da honra é Cristo. A porta da honra é Cristo. O caminho da honra é Cristo. E é Ele
Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, a única vida. O processo do resgate começou aqui, quando Deus vestiu o homem, matou o cordeiro e vestiu o homem de pele do cordeiro. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A alma que pecar esta morrerá. Para que o homem não morresse, Deus escolheu um cordeiro, um cabrito, sacrificou esse animal derramando sangue inocente, tomou as suas vestes, pele, e cobriu este homem e esta mulher. O Senhor estava apontando para o que Ele faria com toda a humanidade. O Senhor estava apontando que esse seria o caminho para resgatar o homem de volta e dar acesso de volta a esse homem para Ele. No momento do pecado, Deus agiu com esse homem com misericórdia e amor. Vestiu ele ali com a roupa de um animal, couro, sangue derramado, mas ele tirou o homem do paraíso. O homem perdeu o acesso. Toda desonra faz o homem perder o acesso de ti. Toda desonra tira o homem da presença. Toda desonra afasta o homem do lugar que ele tinha acesso. A desonra arranca a dignidade. A desonra arranca a presença. A desonra arranca o acesso. E continua, tira a identidade. Porque um abismo chama outro abismo. O abismo chama outro abismo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. O mundo espiritual, irmão, ele é complexo demais. Uma coisinha que você pensa que é só uma coisinha, dá um bafafá do raio. Dá um bafafá do raio. Satanás usa sentimentos, insatisfações, orgulho, arrogância, prepotência, para poder levar o homem a pecar, a errar, a desonrar. E às vezes coisas que parecem que não foi nem muito grande, mas dá um B.O. que muda a vida das pessoas. Quando a gente pega a história de Davi, a história de Saul, você percebe que Saul foi rejeitado por duas desobediências diretas a Deus. Ele continuou governando em Israel, fez atrocidades a partir dali, porque Deus não estava mais com ele. Agora ele era uma desonra diante de Deus. E os filhos dele, ninguém mais foi rei na família dele. O reinado foi tirado dele e foi dado a Davi. Davi reina, e durante o reinado de Davi ele comete um pecado, uma desonra, comete celo, um adultério, mata também, coisa muito pior, sim ou não? Urias, o marido dela, para ficar com ela, um cobre para cobrir o erro dele. Só que quando ele é confrontado, ele se derrama e ele pede perdão, ele se arrepende. Então eu começo a dizer para você que o único caminho para o resgate da honra é o reconhecimento do erro, a confissão e o arrependimento. É reconhecimento do erro, o arrependimento e a confissão. Esse é o caminho para a porta do perdão e do resgate da honra. Esse é o caminho. É o homem reconhecer o erro que fez. Saul nunca fez isso. Teve oportunidade de fazer, não fez. Quando Samuel apertou ele disse: olha só, você vai voltar comigo e vai me honrar.
Quando Deus falou com Samuel para fazer outra coisa, Samuel já estava com medo, sabia que ele ia matá-lo. Samuel ungiu Davi e desapareceu. Percebe isso? Samuel desapareceu. Por que Samuel desapareceu? Porque se ele volta e diz que ungiu outro rei, Saul matava ele. Por quê? Porque a desonra, ele traz outras desonras para encobrir, e vai aumentando a maldade, e vai aumentando o erro, e vai aumentando a escravidão. Só Jesus pode resgatar o homem no caminho da morte. Só Jesus pode resgatar o homem no caminho da desonra. Só o reconhecimento do erro, o arrependimento, a entrega, a confissão pode mudar o homem disso. Não há como um homem viver dos erros que ele cometeu e dizer que se arrependeu. Quando o homem comete erros e ele tem lucro desse erro, ele tem que abandonar para poder começar do zero. Porque enquanto ele viver do fruto do mal que ele cometeu, o mal continua sobre ele. A legalidade do adversário está sobre ele. Ele precisa renunciar. Tem gente que se converte lá em cima, cheio de uma vida, vou dizer assim, uma vida facilitada no pecado, se converte de verdade. Quais são as primeiras coisas que acontecem? Ele perde tudo. Ele vai para a sarjeta. Se ele não se converteu de verdade, ele volta. Se ele se converteu de verdade, ele entende que Deus limpou ele. Ele entende que Deus tirou a legalidade dele. Ele entende que assim como Deus tirou o poder do diabo sobre ele, Deus entregou para o diabo tudo que era dele, jogou fora, para começar do zero com ele. Para começar do zero, eu vou te vestir, eu vou te dar, eu vou, e começa do zero. Então escute, você quer ter sua honra resgatada? Tudo aquilo que chegou na tua vida pelo caminho da desonra, renuncie. Tudo que chegou na sua vida pelo caminho da desonra, lança para trás. Ah, é a minha casa, vai buscar outra casa, vai morar de aluguel, vai começar de novo. Deixa isso para trás. Deixa isso para trás. Tem uma líder nossa aqui, família maravilhosa. Muitos anos atrás, ela tinha um companheiro, e o companheiro era, os dois vieram da igreja, e eu estava reformando aquela casa lá de cima. Tinha acabado de pintar as crianças, era a salinha das crianças, e Deus falou comigo: ela vai precisar, vou trazer ela para cá, você vai acolher ela aqui com a família dela, porque se ela ficar lá, ele vai matar ela. E vai matar ela. Eu comecei a falar com ela isso, e no meio do caminho eles foram para Itaboraí, para um lugar, e ele deu uma surra nela que quase mata ela. Quando ela voltou, ela pegou o filho dela e veio para cá. Se passaram os anos, Deus livrou. Mas tinha ido o pai do filho dela. E durante algumas vezes ela disse: não, tem uma casa para eu morar lá. Tem uma casa que era do meu filho. Eu falava: não vai. Não vai. Não vai. Ela tentou uma vez, passa do teó de novo, ela voltou. Hoje a vida dela e dos filhos dela é outra. Porque ela ouviu a voz de Deus. Senão ela não estaria viva hoje e nenhum dos seus filhos estaria. Eu não sei por que eu estou dizendo isso para você, porque tem gente aqui que eu não conheço a história. Mas se você carrega alguma coisa na sua vida, na sua casa, do passado, e você quer que Deus guie você para um novo tempo, busque aconselhamento como você vai renunciar isso. Porque Deus não constrói um caminho de honra com coisas que são frutos da desonra.
caminho da honra que Deus faz é com tudo aquilo que é fruto da honra, nada da desonra. Quem está aqui comigo? Cara, olha, essa aqui tem que fechar. Então escute. Deus promete o resgate, realiza o resgate. Eu vou ler aqui minha conclusão, porque a hora me pegou aqui. Jesus é a porta da honra, o caminho da honra, o filho da honra. Jesus é o único mediador para o Pai da honra. Só Ele devolve o acesso, só Ele devolve a autoridade, só Ele devolve a representação. Aleluia, só Ele, aleluia, nos leva de volta para o Pai. Aleluia, só o Senhor, só permanecendo nele. A igreja nos liga a Deus. A confissão, o arrependimento nos faz entrar na porta para nos tornar de novo filho de Deus. A obediência a Cristo nos devolve a autoridade. Permanecer em Cristo é permanecer na honra. Lá em João capítulo 3, versículo 16, o Senhor disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Pelo amor, o Senhor cumpriu aquilo que disse. Lá em João capítulo 1, versículo 18, quando João Batista estava batizando, Jesus se apresentou para o batismo. João, quando olhou para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aquele mesmo Cordeiro que foi representado lá atrás, quando o Senhor fez as vestes, matou, derramou seu sangue e com sua pele fez as vestes para cobrir Adão e Eva. Esse Cordeiro veio para nos cobrir. Esse Cordeiro veio para pagar o preço. Esse Cordeiro veio para fechar a porta da desonra. Esse Cordeiro veio para dar a oportunidade para o homem, aleluia, de entrar no arrependimento, na confissão, aleluia, de se religar de novo com Deus, se religar de novo na presença de Deus, receber a honra de se tornar filho de Deus. Em João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que permanece em mim, que não dá fruto, eu limpo, mas todo aquele que dá fruto, eu tiro. Todo aquele que dá fruto, eu limpo, para que dê mais fruto ainda. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Como para de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver ligado na videira, assim vocês também não podem. Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, e vocês darão muitos frutos. Assim sereis meus discípulos, se der muitos frutos.
A mentira do diabo continua a mesma. Você não precisa permanecer na igreja. Você não precisa permanecer em Cristo. Você não precisa permanecer para permanecer na honra. Escute. A frase para isso, a resposta para isso é: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. A justiça do homem é como um trapo de imundice. A justiça do homem é como um trapo de imundice. Sem ele nada podemos fazer. Nós entramos na honra em Cristo e permanecemos na honra quando nos submetemos a Cristo e a sua palavra, quando nos sujeitamos a Ele, quando convertemos o nosso coração a Ele, quando colocamos a nossa razão aos pés dEle, quando colocamos a nossa vontade aos pés dEle, quando deixamos que Ele fale por nós, que Ele lute por nós e que Ele dê a direção da nossa vida. Quando entregamos a Ele a nossa coroa, aleluia, nós entramos na dignidade que Ele tem, nós entramos na honra que Ele tem, nós entramos no caminho da honra que Ele é. Aleluia, quando nós nos sujeitamos, Ele nos exalta, Ele nos exalta. Não há outro caminho, porque sem Ele nada podemos fazer. Na carne do homem não há bem nenhum. Se o homem na alma ou na carne, na força do seu braço, ele tentar mostrar a sua força e ele vencer em alguma coisa, o diabo vai levar ele para outra porta. Sabe a porta? A porta do orgulho, a porta da arrogância. E o orgulho precede a queda. É só o primeiro. É só a primeira semana. Deus está falando com você? Vamos no seu coração e se conecte com o Senhor em oração. Como que eu me conecto com Ele? Reconhece que você precisa dEle, confessando com a sua boca. Reconhece que você precisa da ajuda dEle. Reconhece que a coisa não é tão fácil assim como você imaginava. Reconhece que a dificuldade está, porque sem Ele nada você pode. Convida Ele para a sua vida. Convida Ele para o seu caminho. Convida Ele para as suas decisões. Coloca o seu orgulho na mão dEle. Coloca as suas vontades na mão dEle. Coloca a sua coroa na mão dEle. Deposita diante dEle. Porque foi na entrega que Ele venceu o diabo. Foi na cruz que Ele venceu o diabo. Ele foi à cruz como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Ele, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matador, não abriu a sua boca. Não se justificou, nem justificou nada. Ele pagou o preço. E ao pagar o preço, ele pôde dizer: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que era impossível para a lei, o Senhor tornou possível, vencendo o pecado na cruz. É em Cristo que nós somos
É em Cristo que nós somos fortalecidos. É em Cristo que a nossa honra é resgatada. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Aleluia, obrigado, Jesus. Digno do meu louvor,